Renz, que vai falar aqui conosco. Ele foi um executivo, é um empresário. Então a gente caiu aqui e vamos lá, de novo. A gente caiu, mas já estamos retomando aqui, né? O Felipe estava contando a trajetória dele, né? Como executivo. Oi, Felipe, caímos. Opa, de volta. Volta aqui. A gente pode ter caído, mas a gente tem que se levantar rápido, e isso é que vale. Seguimos em diante. Pena que não fica salvo, né? O que a gente já falou, né? Mas enfim. Ah, é? Não fica. Quando cai aqui, cai tudo daí, né? Mas enfim, aí a gente tenta resumir um pouco tudo que tu falou agora, em alguns segundos, pra gente seguir. Paramos aonde que eu não lembro? Aliás. Tu estava falando sobre, né, todas essas experiências que tu teve, né, o quanto que foi importante, bom. né, para todo o teu processo. Perfeito. Então, eu acho que essa vida louca, né, por último eu estava dizendo que eu estava em Caxias, enfim, e algumas coisas começaram a acontecer, né, por coincidência ou não, assim, eu comecei a ouvir colegas, né, o fulano deu PT, né, deu problema, caiu e deu problema no coração, e etc e tal, e aí comecei a avaliar um pouquinho, né, melhor o processo e entender, cara, será que é isso mesmo, né, o que eu quero para mim nesse momento? Não necessariamente o negócio em si, porque o mundo telecom é fantástico, mas a forma como eu estava lidando com isso, né, porque eu não estava mais lidando bem, né, eu estava tendo resultado, eu estava tendo sucesso, mas às custas da minha saúde. Eu não consegui naquele momento o equilíbrio necessário para conseguir conciliar, digamos, vida familiar, vida social, né, saúde e empresa. E a gente cai, às vezes, no grande erro de acreditar que, vou focar na empresa, vou focar no trabalho, que é onde, de fato, eu vou ir bem. Mas a gente esquece que para a gente ir bem, a gente tem que estar bem com a gente, né? A gente tem que estar bem consigo, né? Tem que estar bem com as pessoas ao teu redor, com a tua família, que são teu alicerce, são tua base, né? Com teus amigos. E família eu incluo amigos, né? Não é só pai, mãe, irmão, enfim, esposa, não. É os amigos, as pessoas que estão próximas, que te querem bem, né? Porque até tem um livro que é muito bacana, que eu ainda não terminei de ler, mas assim, é fantástico, ele que é O Jeito Harvard de Ser Feliz. Ele traz exatamente isso, né? Quanto mais intensidade eu tenho, quanto mais vida louca eu tenho, quanto mais meta, objetivos, estresse, mais eu preciso de amigos, mais eu preciso de vida social, mais eu preciso de família. É uma roda inversamente proporcional, porque em linhas gerais, se tu tá muito no pique, tu não tem tempo para isso. E é onde tu tem que buscar tempo para isso, porque é onde vai te dar estrutura, vai te dar base para que tu possa voar, possa subir e crescer. Então, esse momento, chegou um momento, digamos assim, e eu sempre me questionava, né? Eu sempre empreendia dentro da onde eu estava. Então, talvez esse, para mim, sempre foi um ponto, assim, que eu vestia a camisa como se fosse meu, né? Então, eu tive o prazer e a honra de empreender com o dinheiro dos outros, né? Empreender pelas empresas que eu passei, né? Lógico que sempre buscando fazer o melhor e não lavando as mãos por conta de não ser meu, não. Empreender é fazer o melhor possível como se fosse teu, né? Então, isso me deu uma escola muito grande. E aí, num período, veio meu pai a falecer, uma coisa também muito repentina e muito jovem. Eu fui, digamos assim, gratificado na época por conduzir a tocha olímpica em Gramado, na época das Olimpíadas, então foi uma das poucas pessoas dentro da empresa que tiveram essa honra da condução da tocha olímpica. E aí, enfim, aquele processo começou a se criar, falei, acho que é o momento daqui a pouco de eu fazer mais por mim, né? Não que eu não fizesse, mas eu centrar um pouco, virar, olhar um pouquinho para mim, e tudo aconteceu dessa forma, né, para que isso fosse um novo momento. Bom, saí da Claro,
fui empreender, né, que era o meu sonho, não abri telecom, o pessoal me convidou, vamos abrir telecom, um corporativo, uma loja, eu falei, cara, eu estou há 10 anos fazendo isso, é uma coisa que eu faço de olhos fechados, né, e como um bom sagitariano, não me desafiava mais tanto, apesar de ser sempre algo novo todo dia. E telecom, tu sabe, né, é uma loucura, porque hoje tu tá com um plano extremamente bem definido, amanhã vem o presidente, eu não sei quem, e diz, esquece, deleta, tudo aquilo que tu passou noite, madrugada inteira planejando que esse era o caminho, não, agora pra cá, porque, sei lá, a concorrência mudou, enfim. E essa dinâmica, ela é muito gostosa, porque tem uma troca muito grande, ela hoje, muitas vezes a gente vai fazer rindo o que talvez outros fariam chorando, né, porque tu acaba criando uma casca diferente. Claro. Mas essa casca também, ela não é tão legal, assim, muitas vezes, então a gente também precisa aprender a quebrar um pouco ela de novo, né, e eu acho que esse é um contexto bacana. Bom, partir para empreender para um negócio totalmente novo, E aí, que era um desejo antigo. né? Dar um refresh, assim, né? Buscar algo novo, né? Como é que foi isso, tu ir para móveis, né? Trabalhar com móveis, com design, já tinha isso na família? Não. Então, assim, ó, os últimos tempos eu estava fazendo um MBA na Serra, de gestão empresarial. E aí dentro dessa turma lá é muito engenheiro, enfim, tem muitos empresários, enfim. Então eu consegui me relacionei com um grupo muito legal, pessoas assim que eu carrego comigo aí, a gente tem alguns encontros ainda, super bacana, assim, um aprendizado muito legal. Dentro desse contexto teve alguns trabalhos de empreendedorismo, né, na questão da abertura da empresa, gestão, planejamento, e aí a gente tomou, na época, tinha dois empresários, dois colegas que eram empresários do ramo moveleiro. Então, eu acabei fazendo um trabalho com um deles, né, e gostei tanto do produto que eu falei, poxa, é isso que eu quero, né, por quê? Porque eu tive experiências enquanto consumidor na área de compra de imóveis, na área de reforma de imóveis, na área de mobília de imóveis, que foram muito insatisfatórias. Então, e quando eu comecei a questionar colegas e olhar, enfim, para as pessoas, eu percebi que isso era algo comum a muita gente. Então, ali eu enxerguei uma oportunidade, um desafio ao mesmo tempo, né, e uma forma de também, digamos, suprir essa carência, né, que foi minha e também era de muitos conhecidos e do mercado de uma maneira geral. Então, essa empresa virou meu TCC, né, eu brinco, eu não tirei 10 nela e por conta do atraso da entrega, mas aí vem um pouco do processo, né, tolerância. Papel aceita tudo, lindo, maravilhoso, né? A história, os livros são fantásticos. A vida real, ela é um pouquinho diferente, mas é legal. Não que os papéis estejam errados, que a literatura esteja errada de forma alguma, mas entre o texto, né, entre a literatura e a execução, a gente tem olha, entre o 8 e 80, são 72 possibilidades. E isso foi desafios muito grandes. Teoria e prática juntos para se complementar. Perfeito. Só a teoria. Perfeito. E aí, esses tempos eu visitei... Né? Que lindo isso. Esses tempos eu visitei um agente autorizado da Claro, que eu estava fazendo uma loja dele lá em Porto Alegre, e aí ele chamou uma hora um vendedor, assim, diz, cara, lembra que isso aqui que eu estou fazendo aqui, bota no papel, anota, escreve, faz cálculo, fala, mostra, né, porque o visual é 60%, auditivo é 20%, né, entonação da voz ali representa muito no processo de venda. Cara, tudo isso aí, foi esse louco aí que me encheu o saco aqui, que me ensinou, e hoje eu te cobro, dizer, cara, que legal, bacana, são pequenos detalhes que às vezes a gente vai marcando e vai deixando algumas lições, né. E aí eu falei para ele, cara, o bacana é que de tudo aquilo que eu vim aqui e pregava para ti, tudo eu continuo acreditando e ainda penso e prego da mesma forma. O que mudou, talvez, nesse processo é a minha tolerância. Porque antes eu vinha aqui dizer, das 9 às 10 você vai fazer isso, das 10 às 11 tu vai fazer, das 12 à 1 tu vai fazer, e assim eu criava a rotina dele toda semana. Aí chegava lá, na outra semana, e aí o que aconteceu? Isso aqui não deu, mas como não deu, né? Então, assim, não me reclama se tu não tá fazendo as tuas coisas. E aí, quando tu vem pro lado de cá, tu vê o seguinte, cara,
Uma coisa é tu ter uma multinacional, que tu grita pro financeiro, pro marketing, pro RH, para não sei quem, pro analista, para não sei... Cara, é uma estrutura gigante, animal, gente fera, de alto escalão, alto padrão, para te ajudar em tudo que tu precisa. Outra coisa é tu ser o microempreendedor. E aí, quando tu berra para marketing, é tu, quando tu berra para financeiro, é tu, ou senão tu tá pedindo mesmo para tua equipe e também dando uma sobrecarga para todo mundo, porque a equipe é menor. Então, o processo ele muda um pouco, a vida como ela é um pouquinho diferente, mas é necessário, né, esse padrão, porque assim, se eu não mirar a lua, daqui a pouco eu estou nivelando lá por baixo. Então, o cara tem que mirar um pouquinho para cima nesse contexto, né? Bom, o ponto mais interessante... Tá numa empresa grande, tu acaba... tu exige as coisas e tu quer as coisas acontecem. Tem toda uma estrutura e tal, né? Só que hoje a gente vê as organizações também mudando, né? Porque não é mais permitido esse tipo de tratamento e tal. Tem que haver essa tolerância também dentro das grandes organizações, né? Então, justamente por isso que a gente está conversando. Claro que hoje é um olhar mais do empresário e tal, né? Mas a gente já falou bastante aqui sobre corporações, né? O quanto é importante as empresas e as pessoas que estão trabalhando dentro das empresas terem essa visão também de que, opa, não é porque eu estou numa grande empresa que as coisas não tem mais espaço, né? Para essa falta de tolerância, né? Independente do porte da empresa, né? Exatamente. Mas André Coelho, conhece o André Coelho? O André Coelho tinha uma fala que dizia o seguinte, né? Suave com as pessoas e duro com os problemas, né? Mas assim, também é fácil falar, é difícil muitas vezes executar, né? Então, exatamente. O grande desafio é... Eu conheço Coelho. Muito bom. É isso aí. Ó, o Darlan, a Miriam e a Lua, se errar, você acerta a estratosfera, né? Mais ou menos por aí, né, cara? Então, mas assim, e aí vem aquela questão que eu acho que começa a entrar dentro exatamente dessa vibe da questão de espiritualidade, da questão da mudança, né, do mindset. Aí, o que acontecia? Eu dizia, cara, agora eu saí dessa loucura, eu vou ter minha empresa, cara, show, eu vou ter tempo para caminhar, vou ter tempo para pedalar, vou ter tempo para fazer academia, vou ter tempo para minha família, vou ter tempo para meus amigos, vou ter tempo para todo mundo. Só que não. Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Porque isso não tá... Aí quando a gente passa a entender que esse processo não está no local onde tu vive, a motivação ou os desafios não estão onde tu está trabalhando, não é porque é multinacional, não é porque é pequena empresa, não. Isso está dentro de ti, faz parte da tua organização, faz parte das tuas prioridades, faz parte daquilo que é importante para a tua vida, de enxergar isso de uma forma diferente. Esses tempos eu estava falando com um amigo até hoje, 30 dá de ti, tem coisa errada. Tem coisa errada. Não dá, tá errado. Para, rever o processo e vai de novo. São os desafios, são as questões das cobranças, enfim, prioridades, ok, mas assim, se tu, é aquela história, tu não tem tempo para cuidar da tua saúde, tu vai ter que ter tempo para cuidar da tua doença. E a doença, às vezes, não é física, é o que acontece ao redor, é a questão, às vezes, de tu te afastar da tua família, de tu não ver, talvez, as coisas acontecerem, muitas vezes, um exemplo como eu, daqui a pouco, vai convidar, vamos para a praia, vamos não sei onde, vamos marcar, não deu tempo para marcar. Né? Então, assim, e as coisas acontecem muito rápido, ninguém é eterno, apesar de a gente acreditar que é. Né? Então, principalmente as pessoas mais próximas de nós. Então, esse processo, quando eu vim para empreender, eu falei, cara, agora tá tudo feito, beleza? Vou trabalhar menos, vou ganhar muito dinheiro, vou cuidar da minha saúde, vou estar junto com meus amigos, vou passear todo final de semana com a mãe. Esquece, não é bem assim, porque a mudança está aqui dentro, não está de onde tu está trabalhando, né?
Então, e isso foi um processo, assim, de uma certa forma, está sendo muito desafiador, né? Porque eu acho que mesmo quando a gente consegue chegar num equilíbrio, tudo é treino, tudo é exercício, né? Nada é assim, conquistei, agora eu tenho e é perene. Não, tu conquistou a muito custo e muito facilmente tu perde isso, Uhum. né? Então, enfim. Então, como dentro dessa questão, né, de contexto de que a vida ela te traz aquilo que em tese é para acontecer, né, que é para acontecer, que enfim, tudo tem um porquê, né, tudo que a gente aprende, seja para o mal ou para o ruim, ele nos traz ensinamento, nos engrandece, nos faz evoluir e entender um pouquinho do todo. Foi onde eu comecei a namorar, né, foi com a Gabriela, a gente estava aí, a gente ficou praticamente 3 anos juntos, e eu consegui, até com a ajuda dessa moça, eu consegui retomar um pouco esse processo, né, de me aproximar um pouco mais das pessoas de quem eu gosto, de me permitir um pouco mais, né, digamos, viver um pouco os dias, né. Então, um exemplo, tinha uma época que daqui a pouco eu tinha final de semana livre, eu dizia, cara, vamos pra praia. Não, tá louco? Vou pra praia no sábado pra voltar no domingo, olha a gasolina, olha o custo, Deus o livre. Uhum. Cara, não é o tempo que dura, né? É a intensidade do negócio, é o quanto aquilo te faz bem, né? Uhum. Hoje, se tu me diz o seguinte, vamos pra praia, vamos dar um bate-volta, tomar um banho de mar, bora, porque ali o cara Uhum. é uma das formas que eu tenho de me reenergizar, de me renovar, de recarregar as energias, né? De não pirar. Então, esse processo de autoconhecimento também é muito importante, né? Principalmente para que quando a gente entende o momento em que a gente está chegando no limite, e isso acontece independente da empresa que tu trabalha, independente se tu é multinacional, se é pequena empresa, se tu é profissional liberal ou não, vai chegar um momento, determinada semana ou dia, que tu tá pé da vida, que tu tá explodindo, porque às vezes não funciona como tu quer, né? Uhum. E tu entender quais são os caminhos que tu pode percorrer para que tu possa te centrar de novo, que tu possa te equilibrar de novo para as coisas acontecerem de uma forma um pouco mais fluidas, digamos assim, isso é fundamental. Então, dentro de vários aprendizados, seja um pouco da mudança, ela era vegana, né? Então, assim, o processo de alimentação, eu aprendi a querer fazer coisas diferentes, inclusive para agradar, mas também para poder, coisas que, digamos, fosse bom lá, mas que eu também gostasse de cá. Então, todo esse processo de conhecimento, comecei a comer melhor, comecei a melhorar um pouco a minha alimentação, aprendi a fazer coisas diferentes. Isso aí, Luciano, podemos jogar um pádel aí, cara. Não, Fábio, Eu tô com 2 raquetes dentro do carro, tá só faltando o pessoal para jogar, cara. Ainda não achei, tá faltando difícil. parceiro. Olha aí, ó. Tá Vamos encontrando. marcar. Mas isso foi um processo, então, né, Felipe? Não foi assim de um dia para o outro, né? Tu veio numa mudança Não, e, assim, veio ainda uma mulher para te ajudar, né? Olha só que lindo isso, né? Tem que para te ter a ver, né? energia feminina aí para te ajudar nesse processo, que é muito As bacana. mulheres me ajudaram, as Equilíbrio. mulheres me ajudaram muito. As mulheres me ajudaram muito em Agora todos os show sentidos aqui, da a minha Gabriela vida tá e falando ainda me aqui, ajudam. agora show. É. Que legal, Então, que legal. E aí, então, tu conheceu esse movimento? Conta para nós, porque, né, quando eu comecei a ver esse movimento todo, né, e que bom que foi a Gabriela, né? A Gabriela que te lançou nisso, né? E que legal, né? gratidão. Aham, não, muito, muito bacana, né? Conta para nós como é que foi esse processo, né? Como que tu conheceu isso e de que forma que isso impactou a tua vida, né? Porque a gente vê, assim, como eu Então, comentei, é muito difícil a gente ver, principalmente homens,
né? Em mulheres a gente vê isso mais, né? A mulher trabalha mais essa questão da espiritualidade. O homem já é um pouco mais, né, reservado, né? Fica mais para si, né? E eu vejo assim que tu também externaliza isso. Tu gosta, tu acaba colocando isso, né, como algo bacana para incentivar outras pessoas de tamanho, talvez, né? O que impactou em ti, né? Então conta para nós como é que foi esse processo, que, né, fiquei muito curiosa, inclusive te perguntei, né, sobre o Condor, daí tu me apresentou a Liarro, não deu ainda por causa da pandemia, mas uma hora vai dar e a gente vai se encontrar lá no Chile, né? Bom, é um processo, eu brinco assim, né, tem aquela frase, aquela música do Raul, né, que diz assim, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter a velha opinião formada sobre tudo. Mas, para ser essa metamorfose ambulante, o alemão, né, que tem 2 sobrenomes alemão, né, Heinrich, Hans, é teimoso, e mais teimoso é quem teima com ele, né, não é ele, né. Então, assim, o processo de mudança, ele é demorado, porque primeiro, por exemplo, falando um pouco de mim, né, primeiro existe a resistência, não é assim, isso é até hoje, dentro da minha empresa, junto com o meu grupo, eu sou um cara teimoso, eu tenho as minhas convicções, mas, né, sabendo lidar, sabendo trabalhar, eu também mudo muito facilmente de opinião e aceito, não facilmente, mas mudo e aceito a questão, às vezes, de fazer um pouquinho diferente, né? Então, esse contexto entrou, e, de uma maneira geral, primeiro, mudando um pouco a questão dos hábitos, né, e um exemplo, essa questão da energia, de movimentar o corpo, de fazer exercício, de começar a sair, né, da energia parada, né, esse é um ponto importante. Quando às vezes eu falo isso, parece, ele tá expert, ele é o cara que está sempre... Não é, são processos, são exercícios, às vezes eu falho, mas assim, hoje eu posso dizer que eu estou muito mais numa nova linha do que na velha. Né? Então, assim, o Condor, foi me apresentado um Condor de uma forma bem leve, enfim, mas o Condor Blanco é um centro de desenvolvimento humano, né? Ele busca a integralidade do ser, né? Então, um exemplo, se a gente for pesquisar um pouco em relação até, um exemplo, a maçonaria, ela busca muito essa questão do conhecimento, né? Então, ela busca muito estudos sobre história, sobre antepassado, espiritualidade, busca tudo um pouco nesse sentido, que dentro do Condor é identificado pelo elemento ar, né? Então, é a busca do conhecimento, de estudos, enfim. E aí, por que um grupo integrado, né? Porque ele traz o quê? 4 elementos como a base de tudo, né? Que é o fogo, ar, terra e água. Os elementos da natureza que a gente conhece. Só que cada um deles tem uma ligação diretamente com um viés da pessoa, né? E o bacana, eu quando eu comecei a entender do processo, eu sou um cara muito resistente, às vezes no sentido assim de desconfiado, né? Então assim, mas será que isso é verdade? E da onde vem esse processo? Então eu sou uma pessoa que muitas vezes quando eu escuto alguma coisa, eu vou buscar conhecimento teórico para isso. Eu adoro Napoleon Hill, eu adoro Tony Robbins, eu adoro Dale Carnegie, enfim, pensadores que trazem essa questão da atração, que trazem essa questão da movimentação, da ação. E quando eu comecei a entender, né, que esse contexto do Condor era praticamente tudo isso, falei, beleza, me permiti, né, digamos, entrar nesse contexto. Então, o que ele traz, assim, a questão do fogo, né, que é o quê? Qual é o teu legado? Né? Tu veio para cá para quê? Qual o teu objetivo de bater meta, de ter uma empresa, de ser um gestor, de ser um líder, de ser o cara aquele que vai lá, gerente de negócios, que é um consultor corporativo, de ser um advogado, enfim, qual o teu legado? O que tu quer deixar para o mundo? O que tu quer deixar para o teu semelhante, para o teu próximo? Né? Então, ele traz isso da questão do fogo, que é a importância de tu entender qual é o propósito maior pelo qual tu faz aquilo que tu faz todos os dias, que tu tem os teus objetivos.
né? E aí na história, se a gente for pegar um pouco de história, um exemplo, trazendo, aí eu volto a dizer, né? Condor pega um pouquinho do negócio. Vamos pegar assim os grandes milionários do mundo, né? Todos os grandes milionários que permanecem com suas fortunas têm um propósito maior, né? Então, Rockefeller, que financia a questão de estudos de genética, Bill Gates, né, que hoje ele tem feito um trabalho fantástico, e desde o início ele começou com um trabalho bacana, da questão de um exemplo, da parte de água, de sanitária, né, enfim, países É incrível. De terceiro mundo, enfim. Então, todos os grandes hoje empreendedores, né, eles têm sempre um propósito muito mais amplo, né? Então, dentro do Condor, isso é trazido como fogo, né? Que é, qual é o legado? Para que eu estou aqui? O que eu estou fazendo? Eu quero ser rico, eu quero ganhar dinheiro, para quê? Eu quero ser rico para isso, beleza. Mas enquanto for o eu, que é o ego, só eu, cara, dificilmente tu vai alavancar. Ou se vai é voo de galinha, é voo raso, cai. Então, assim, o que tu quer, né? Então, dentro dos elementos, né, o ar seria a questão do conhecimento, dos estudos, o fogo, do legado, da doação. Um exemplo, dentro da empresa hoje, a gente tem um processo que parte da nossa venda a gente faz em doação beneficente, né? Então, a gente arrecada alimentos, ou a gente tem um grupo agora que a gente participou no final de semana passado, que a gente comprou alguns cobertores, e também participei da questão da elaboração de alimentos. A gente levou comidas para pessoas de rua. Agora a gente está fazendo um movimento que a gente vai levar de um grupo hoje em Novo Hamburgo, que é o Novo Hamburgo Real, está fazendo um movimento que ele vai levar algumas cestas básicas para algumas escolas que a gente já doou. Então eu criei uma meta lá dentro do grupo, se chegar a X bolsa, a gente dobra, bota mais. Então a gente está doando cerca de 25 cestas e tem mais coisas vindo. Então, assim, mas por que doar, né? A doação é o servir, né? Aí, assim, quem não acredita no Condor, ou não acredita em, sei lá, em Deus, ou não acredite na física quântica, acredita que tudo que vai volta, mas tem que ir de coração, né? Não pode querer ir só porque existe uma regra, ou que daqui a pouco alguém disse. Tem que ser de coração. E por que doar, né? A minha equipe já foi junto fazer doação, e o processo é muito legal, porque é um retorno muito bom. Não tem sentido a gente ter sucesso e olhar para o lado e o nosso semelhante está passando fome. Não faz sentido isso. Então, lógico que a gente não consegue acabar com a fome do mundo, mas a gente consegue acabar, talvez, com aquela ali, né? Esses dias, eu estava comentando hoje, essa semana, eu e a minha gestora, minha gerente, a gente fez uma doação para uma família que ela estava com câncer, tinha sido operada, tirado uma mama, filho pequeno, marido doente, sem emprego, eles não tinham nada para comer. Cara, a gente pegou, e eu já tinha ido lá uma vez, a gente pegou, fez uma janta, a minha gerente, ela juntou também leite, comida, etc e tal, a gente passou numa fruteira, levou, cara, aquilo, para nós, assim, coração preenche, entende? Então, assim, por que da doação? Porque, cara, faz o bem a quem precisa, quem não tem mais nada, que nem não tem esperança. E aí tu vai entender o propósito disso, porque isso te dá uma energia de uma forma fantástica. Então, esses dias eu parei numa sinaleira, tinha um rapaz, era 9h30 da noite, ele estava lá, um senhor já pedindo comida. E aí eu saí dali, eu peguei, voltei, fui no mercado, cheguei às pressas, peguei 3 cestas básicas, botei no carro, voltei no mesmo lugar, ele não estava. Eu comecei a descer a rua, achei ele. Eu falei, cara, vem cá. Ele, o que foi? Cara, tem 3 perguntas para te fazer. Primeiro, onde tu mora? Segundo, tu tem família? Terceiro, não nessa hora, né? A terceira, qual o nome do teu filho? E ele respondeu, pá. Eu peguei, beleza. Então tu não tá me enrolando. Abri o porta-mala e entreguei para ele um negócio. Ele olhou assim e falou, não acredito. Era 9h45 da noite. Não acredito. Agora eu vou para casa. Ele pegou aquela cesta debaixo do braço, pegou a plaquinha dele e foi embora. Então, assim, uma pessoa com quase 50, sei lá, anos de idade, na sinaleira, às 9h30, frio, ali, pegar aquela comida e ir para casa, tu vê que ali não tá por conta de, sou vagabundo. Não. Ele não tinha outra opção. E aquilo foi tão bom,
que depois eu tive um treinamento que é com o pessoal do Condor. Cara, eu chorei contando isso. Chorei que nem e eu não sou de chorar. Eu não chorei praticamente nem na morte do meu pai. E eu chorei que é uma criança contando isso. Então, assim, isso é muito bom. Bom, na caridade, terceiro elemento, não necessariamente o amor, né? Isso é fato, assim, né? Somente a gente só consegue identificar o verdadeiro amor pela caridade, né? Não é, eu amo a minha família, não. É na caridade que tu consegue a plenitude maior do amor mesmo. Isso é mágico, como tu falou, né? Traz energias aí fantásticas. E se cada um fizesse um pouco, né, Felipe? Se cada um fizesse um pouquinho. Muito pode mudar. Exato. E é aquela história, né? A gente é uma gotinha no oceano, mas o oceano não seria oceano se não fosse essa gotinha, não seria mar se não fosse essa gotinha. Mariana entrou aí. Mariana, eu acabei de falar que a gente fez uma doação essa semana aí, que a sensação foi fantástica, né? E foi algo que, em tese, muito simples, enfim. Então, esse é um contexto, né, de o legado e o porquê, né? Não só fazer, mas ter um porquê para a ação, né? Outro processo é o terra, né? Que é outro elemento, né? Então, ele traz o quê? A terra é a tua base, teu alicerce, a tua estrutura, né? Foi mesmo. O que te sustenta? O que te traz estrutura em primeiro momento? É teu corpo, né? Tu tá aqui, tu tem um corpo que a gente recebeu. E, cara, se tu tá mal, se tu tá ferrado, se tá só trabalhando, tu tá estressado, tu tá ferrado. Tu não adianta, tu não vai. E se tu tá cuidando um pouquinho de ti, tu pode estar ferrado igual, mas tu vai estar muito mais forte para superar aquilo ali e dar a volta por cima. Porque com certeza vai ter altos e baixos, seja na vida de empreendedor, seja na vida de cada um que está nessa live, ou fora dela, enfim. A vida é feita disso aqui, eletrocardiograma, né? E graças a isso a gente está vivo, né? Porque imagina se fosse só uma linha reta, daí ferrou, né? Quando pega aquele aparelhinho e tá no hospital, aquela linha reta já era, né? Só Deus na causa, né? Então, assim, o eletrocardiograma faz parte do processo, né? Tem aquele passagem que diz assim, tudo passa, né? Momentos bons, momentos ruins, tudo passa, né? Então, nunca te esqueça, quando tu estiver aqui em cima, em um momento tu esteve aqui embaixo. Quando tu estiver aqui, que tu vai subir. Esses dias eu estava olhando o vídeo... É a magia da vida, né? Porque, na verdade, a gente está aqui para uma grande escola, a gente está aqui para um aprendizado e esses altos e baixos fazem parte justamente para isso, para que a gente possa, né, aprender com isso, né? Claro, e um dos aprendizados dentro desse contexto, eu acho que tem a ver com a espiritualidade, e eu trago aqui a questão do Condor, é tu tentar te manter o mais tempo possível lá em cima. Que esse é o grande desafio, né? E quando tu baixar, tu entender quais os recursos que tu tem que buscar para recuperar a tua energia, para te recuperar a tua vibe, a tua vibração e as coisas acontecerem. É fácil? Não é fácil. Porra nenhuma, desculpa o nome, agora veio o histórico do Telecom. Dito equilíbrio que é difícil. Não é um desafio diário, é um desafio constante, e tem horas que por mais que eu saiba como fazer, às vezes não anda da forma que tem que acontecer, e faz parte, e tá tudo bem, mas é importante que a gente entenda esse contexto, né? Então, o que eu estava comentando? Falou da água, do fogo, da terra, né? Acho que faltou o ar. Bom, então, essa questão do corpo, né? Um exemplo, academia, por tempos, assim, eu começava, parava. O que eu entendi hoje? Assim, para eu funcionar, eu tenho que ser de manhã. Né? Então, por quê? Porque de manhã cedo, de noite, tu vai chegar com a desculpa que o dia foi difícil, foi punk, que eu tô cansado, que tá frio, que eu tô com fome, que não meu marido, que meu filho, que a minha esposa, que a minha mãe. Cara, não adianta. Deixou para de noite. Eu admiro as pessoas que têm, né, a disciplina de conseguir ir de noite e permanecer. Eu não consigo. E cada um funciona da sua forma, né? Então, assim, para eu funcionar, eu descobri que eu preciso fazer de manhã.
né? Ah, mas não pode porque tu está dormindo e corpo repouso. Ah, bullshit. Pode sim, não tem problema. Para mim pode. E funciona. Então o que eu tento fazer? De manhã cedo, das 6, 6h30 às 7h30, né? E aí organizar o meu dia. Então terra, né? Onde eu estava buscando. Corpo físico. Eu preciso estar bem, eu preciso estar bem estruturado, eu preciso ter alicerce, eu preciso ter minhas bases fortes para que as coisas aconteçam. Ah, mas eu estou fora de peso, eu estou gordinho, eu estou não sei o quê, não adianta. Não, adianta sim, muda. Depois eu te mandei, eu não sei se eu te mandei uma foto aí, depois eu postei uma foto no meu history, tava lá, o antes e depois. Eu tenho muita coisa para caminhar. Eu tenho muita meta ainda para atingir esse ano aí. Então, em termos de peso, às vezes eu saio fora, eu comecei em janeiro, né? Então, às vezes eu dou uma deslizada, quer dizer, eu tô começando a ficar melhorando já faz uns 2 anos, mas em janeiro eu peguei um pouco mais firme. Então, assim, às vezes eu dou uma deslizada, uma semana, 2, depois volto. O meu objetivo é ter constância. Mas, assim, as saídas agora de foco, elas são muito menores, são muito mais exceções do que regra, né? Então, o problema é quando a regra está errado, né? Ter a exceção não tem problema. Então, o corpo físico é um ponto que eu acho que a terra ajuda bastante. E a água, né? Que ela traz o quê? Ela está muito ligada, a terra ligada à prosperidade, né? Porque se tu está bem, tu vai bem. E até a água muito ligada à felicidade, né? Então, a água, ela trabalha a questão, ela te leva à reflexão da questão dos teus sentimentos, dos teus relacionamentos, amizades, relações amorosas, teu casamento, enfim. Então, como isso, a tua família, pai, mãe, como isso tá hoje em dia na tua vida, né? Tu tá tudo bem nessas áreas, né? Tá tudo bacana nessas áreas, porque ali é um ponto importante de alavanca, de um propulsor nesse processo, né? Aonde se tu conseguir trabalhar isso e conseguir, digamos, fazer parte, né? Te envolver um pouco mais com isso, com certeza tu vai ter muito mais estrutura para te poder ir além, dar o próximo passo. Então, e aí dentro desse contexto, né, que é fogo, terra, ar e água, e dentro do que cada um desses elementos representa dentro da tua construção, digamos, do teu ser, é o ponto onde, em tese, se considera dentro do Condor pode ser um ser integral, né, ser um ser evoluído, poder seguir o próximo passo. Que ele traz efetivamente o quê? O equilíbrio, né? E aí, beleza, mas que história é essa do Condor? Quem é que é o cara que prega lá, o Suryavan? Cara, beleza. Eu, como um cara cético, saio do Condor e vou para os livros, né? Então, tu pega lá. Vamos pensar assim, um livro que é um best-seller, que é o 6 Passos do Amanhã. Né? Aliás, os Passos do Amanhecer. E aí ele traz lá, o Milagre do Amanhã, melhor dizendo o nome do livro. Aí ele traz lá os 6 passos principais, né? E aí, engraçado como as coisas convergem. E aí que é uma coisa que para mim bateu uma ficha, assim, um clique que foi muito, muito bacana, assim. Ó, o Jerônimo trouxe ali, a disciplina apoia com a decisão, né? Então, é isso aí. A gente tem que acreditar, e aí vem a intuição, ter disciplina e as coisas acontecerem, né, da forma como a gente quer. Então, tu pega ali o Milagre do Amanhã. Ele traz lá 6 passos para que tu tenha um dia fantástico, né? O primeiro passo é o silêncio, né? E esse é um livro, né, fodástico, digamos, no mundo, né? Então, o primeiro passo é o silêncio, meditar, né? Ele não fala em meditar, ele fala em silêncio. Cara, acorda e fica em silêncio. Esvazia a mente, né? Só relaxa, Conecta. só esteja. Isso aí, só esteja, né? Só seja. Então, esse é um ponto bacana, né? Aí, um exemplo, dentro do Condor, algumas atividades, um exemplo para trabalhar, um exemplo de fogo, a gente traz a meditação, que é o silêncio, né? Que é esvaziar um pouco a cabeça. E aí, às vezes, a meditação não é exatamente não pensar em nada, mas é conseguir focar naquilo que vem.
né? Então esse já é um ponto bacana, assim, a gente conseguir focar um pouquinho naquilo que vem, né? Isso já é pontos importantes. Segundo passo do Milagre da Manhã, afirmações. Também está entre os 5 passos do Condor Blanco. Afirmações. O que tu quer? Para que tu quer? Né? De que forma tu te compromete a fazer isso? De que forma tu vai te doar para que isso aconteça? Não adianta só querer. Tem que ter doação, tem que servir, tem que ter ação. Então, assim, quais as afirmações do dia? O que tu quer? Para que tu quer? O que tu te compromete em fazer? Né? Então, isso é um ponto importante. Está lá dentro do Condor, dentro dos 5, aqui é os 6 passos. Visualização. Tão importante quanto querer é imaginar. Né? Então, assim, tu quer um apartamento, tu quer uma casa, tu quer um emprego, tu quer um namorado, tu quer uma namorada, tu quer estar bem de saúde, tu quer estar bem de corpo, tu te enxerga dessa forma, tu te enxerga tendo isso, tu te acha merecedor desse processo. Ah, mas isso é uma viagem, não sei o quê, é o segredo. Não, não é viagem. Todas as grandes invenções do mundo surgiram de um pensamento. A luz, a eletricidade, o telefone, para quem é de telecom, tudo alguém primeiro pensou e visualizou no mundo das ideias. Depois falar, como é que eu faço essa porra aí? Como é que eu faço esse negócio? Desenhou. E aí foi lá para... Exatamente. E aí foi para a execução. Né? Então, é uma viagem isso? Não, não é. A gente precisa se permitir. Um exemplo, eu estou com um puta problema, eu preciso resolver uma venda. Eu preciso, como é que eu vou... primeiro, eu acredito que eu vou conseguir vender, eu acredito que eu vou conseguir solucionar aquele problema. Sim, não, beleza. Não, cara, volta para o início. Né? Sim, beleza. Cara, como? O que tu vai fazer de diferente? De que forma tu vai te doar para que aquilo aconteça? Tu precisa de ajuda? Pede ajuda. Pede ajuda. Né? Cara, como é difícil pedir ajuda. Para mim, é muito difícil pedir ajuda. Mas pede ajuda. E isso é uma coisa que eu tenho exercitado, né? De pedir ajuda. Né? Então, assim, visualização. O quarto passo, né? Ou o quarto minuto, né? Que diz do livro, escreve. Escreve. Né? Então, assim, escreve ideias que tu tem, porque é brainstorm, né? Então, daqui a pouco tu tá surgindo insights, ok, beleza? O que é esses insights? Anota. Não te preocupe em filtrar esses insights. Não, isso aqui tem coerência. Não, esquece. Primeiro anota. Primeiro escreva os insights. Eu tive uma experiência, eu vi isso aqui, que sensação boa. Anota. Anota a tua experiência do processo, né? Eu realizei isso, hoje, sei lá, eu comprei, sei lá, a roupa que eu queria, a calça que eu queria, o sapato que eu almejava, a bolsa que eu queria, o carro que eu queria. Show! Anota isso, eu consegui comprar aquilo que eu sonhei um tempo lá atrás. Né? Grato, né? E seja grato. Anota. E seja grato, né, por tudo, né? Que tem muitas coisas. A escrita também ela também pode ser a gratidão, né? Existem estudos de Harvard que trazem isso aqui. Eu tive um professor na GV, o cara era fantástico. Depois eu posso mandar o link dele ali, que ele tem um monte de insights bacanas. Ele era PhD, enfim, o cara é fera. E ele trazia exatamente esse processo, que é, por isso que eu digo, né? Tudo converge. Né? Se tu tá buscando, de fato, o caminho de evolução, tudo converge às teorias. Então, independente de onde te permita ouvir algo diferente, porque a essência delas, elas te levam para o caminho do bem. Então, assim, e aí ele diz isso, cara, uma das coisas que comprova é que se tu agradecer por 3 coisas do final do teu dia e tu anotar isso, é comprovado cientificamente que tu tem um upgrade animal em termos de vitalidade, de energia e de possibilidades de novas conquistas. Então, isso é um ponto legal. A gratidão é uma escrita. Agradeça, né? O quinto passo, e aí vem um pouco que no livro vem de diferente, porque ele vai para 6, né? Então, dentro do Condor, em tese, não tem, mas apesar de trabalhar a questão da cultura, que é a leitura, né?
o Kondor tem porque é o ar, né? Mas, digamos, dentro dos 5 passos, assim, que é leia 15, 20 minutos, 10 minutos, 30 minutos. Ah, Felipe, tu lê todo dia? Não. Mas eu estou procurando ter o exercício de conseguir fazer isso diariamente. Eu leio os dias sim, dia não, às vezes pulo 2 dias sem ler e depois eu leio. Mas, assim, o meu objetivo é conseguir fazer isso diariamente, né? Porque é um momento de tu trazer conhecimento novo, que isso vai te agregar no atendimento, vai te agregar com pessoas, né? Às vezes tu lê um jornal, cara, tu vai atender um cliente, o assunto que está ali, às vezes, é o que vai fazer um elo, vai gerar um rapport, né, com aquele cliente, vai poder dar sequência no processo. Então, assim, isso é fundamental. E o 6º passo, que no Kondor é o 5º, e não necessariamente nessa ordem, que é o exercício, que tem a ver com terra, com corpo físico, né? Então, o que o livro traz? Cara, tu te exercitar no mínimo 1 minuto por dia, ou o máximo de tempo possível, com certeza vai te gerar energia para que tu possa ir mais além e suportar os desafios que vão ter durante o dia. E nada é sempre 1000 maravilhas, né? E o problema nunca é o problema, mas como tu reage ao problema, né? Se tu reagir de uma forma construtiva, de aprendizado, de entender que todo um grupo está junto para tentar melhorar as coisas, para um mesmo objetivo, a discussão ela vai saudável, vão se pegar no pau, depois vão tomar cerveja ou estourar uma espumante, não tem problema. Eu já fiz muito isso no mundo corporativo, de daqui a pouco me estressar dentro de uma sala com o meu chefe, cara, e ficar discutindo. Ele dizia, não, é por aqui, não é por aqui, não. Só que, lógico, com argumento, né? Não é uma discussão burra, né? É uma discussão construtiva. Tá, mas e se? E se? E se? E se? E depois sai dali, beleza. Então, acordamos o que nós vamos fazer, a gente sai dali e depois vamos tomar cerveja e vamos tentar fazer aquilo que foi acordado. Não deu certo? Beleza, volta para a mesa de novo e discute de novo. Porque essa é a construção, a unanimidade é burra, né? E o contraponto ele é importante para aprender, mas de forma com argumentos, com embasamento, com fatos e dados, para que a gente possa conseguir... Tem a questão da tolerância, né, Felipe? Que eu achei fantástico que tu trouxe a questão da tolerância, e agora tu trazendo todos esses pontos, né, que são 5, 6 pontos. Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas como é que eu vou conseguir fazer tudo isso? Eu sou um ser humano, que droga, que eu não consigo, e fico me culpando e não aceito que eu sou humano, que eu sou uma pessoa e que eu tenho falhas, como todo mundo. A gente não é perfeito, a gente vai continuar errando, né? Outros erros, né? Mas vamos ter novos erros. A gente não pode errar a mesma coisa sempre, mas a gente pode se permitir errar, né? Sempre. Então, é de que forma que eu me tolero, né? Eu tolero os meus erros, me aceito, né? E aceito os outros também, né? E quando tu trouxe essa frase da tolerância, né? Evoluindo para a tolerância, eu achei fantástico isso. E aí, o que fecha com tudo isso, essa questão da tolerância? Então, né? Eu postei ali, né? Não sei se tu viu, né? Mas eu cheguei a postar ali uma frase, porque, assim... Não viu? Eu postei sobre Voltaire, né, que ele fala a tolerância é a consequência necessária da percepção de que somos falíveis, né? Errar é humano e estamos o tempo todo cometendo erros. Né? Mas fala isso para um alemão. 1700 e poucos, né? E aí tu vê assim, né? E Jesus já trouxe isso já de tanto tempo, né? Que a gente está aqui nesse mundo, nesse plano para evoluir, né? Para errar e para acertar e a gente tem que ser tolerante conosco e com os outros. Então, eu acho que essa é uma meta muito grande nossa, né? A questão da tolerância. E aí tu trouxe isso, eu achei assim, nossa, que fantástico, né? Perfeito. Fala isso para um alemão teimoso, né? Tipo, eu brinco, né? Que veio do gueto. Que não... alemão e italiano, né? Aquela mistura brava de alemão com italiano. O alemão acaba vencendo, eu acho, um pouco, né? Eita, ele é um cara difícil de convencer. É uma briga feia. Então, assim, fala isso para um alemão. Eu brinco assim, fala isso para um alemão que veio do gueto, né? Que de uma certa forma, ok, construindo um pouquinho que tem, mas construindo do zero, né? Lógico, eu acho que com uma boa base, um bom alicerce, eu acho que a parte de... sou muito grato à minha mãe, principalmente, né? Pela questão de valores, de educação. Meu pai também sempre me trouxe isso, mas a minha mãe sempre muito mais presente.
né, nessa questão de não reclamar, de fazer as coisas, sabe, não tem tempo ruim, né, vamos para cima, não sei o que, por mais que daqui a pouco tá corrido lá dentro, vamos, né, então assim, tem um lado bom disso, tem, né, mas também tem um lado ruim, porque é exatamente o que tu disse, eu acho que a gente também precisa ser, e é o que eu trouxe como fala, né, eu por muitos anos, eu fui e ainda sou um pouco, mas menos, uma pessoa que me cobra demais. Eu preciso ter as coisas tudo perfeito, né? E eu tinha uma vez um presidente na Claro, o cara dizia, cara, o gaúcho tem um pouco disso, dessa questão da perfeição, e ele dizia, cara, o ótimo é inimigo do bom. Né? Então, só que isso, apesar de ser simples, é difícil. Né? É uma coisa que eu tenho que me repetir isso várias vezes, mas tolerar daqui a pouco não ser perfeito, tolerar daqui a pouco não dá certo, beleza. O que eu não posso tolerar é me entregar. Né? Tipo, deu um pepino, beleza, joguei a toalha. Cara, aí ferrou, entendeu? O dia que acontecer isso aí, sei lá, não é o Felipe. Né? Mas, assim, errou, recomeçar, falhou, ter que daqui a pouco mudar uma opinião, por mais resistente ainda que eu seja, me permitir isso é um ponto importante. Né? Então, acho que a tolerância, muitas vezes a gente fala em tolerância pensando no próximo, né? Eu preciso ser mais tolerante com o próximo. Ok, é importante, mas ele está muito mais em ser tolerante com a gente mesmo do que qualquer outra coisa. E todo esse processo de mudança, como eu disse antes, vou mudar de empresa, agora vou ter meu negócio, eu vou cuidar de mim, vai ter tempo. Não mudou nada. Esse processo não mudar o mindset, não mudar internamente, não adianta em nada. Então, se a gente for pegar aqui um exemplo, a internet, né, e algumas definições de tolerância, ela diz assim, disposição para admitir modos de pensar, de agir e sentir diferentes dos nossos. Disposição. Né, já é o primeiro passo. Não quer dizer que tu aceite, mas tu já está permitindo. Aos poucos aquilo vai mudando, né? Aquela água mole em pedra dura, né? Liberação de uma regra de crenças limitantes. Né? Então, por que tem que ser sempre daquela forma? Por que se alguém errou contigo, tu precisa fazer o mesmo com outros? Né? Por que se daqui a pouco o que tu recebeu hoje, independente de quem ou da onde for, tem que ser a mesma moeda com a qual tu devolve? Né? Tem aquele ditado que diz que tinha um cara, no meio de uma fogueira, tinha cobras lá, né? E aí o cara foi lá com a varinha lá para tirar a cobra do meio do fogo, para ela não morrer, e a cobra, picava ele. Ele foi de novo e a cobra picava ele. Daí tinha a criatura que estava do lado e disse, cara, deixa de ser burro. Não tá vendo que é toda hora que tu vai botar a mão para salvar a cobra vai te picar? Aí o cara respondeu, né? Cara, a essência dela é se proteger. A minha é ser bom, independente de qualquer coisa. Então, essa tolerância, ela pode ser um pouquinho em relação, né, às coisas que acontecem não só no teu mundo interior, mas ao teu mundo externo, né, e aqui diz isso, né, mudar um pouquinho as crenças limitantes, né, não perder a tua essência independente das coisas que acontecem, né. E importante, né, ser tolerante não significa fugir daquilo que tu acredita, né, fugir dos teus princípios ou abrir mão deles. Mas ao menos te permitir ouvir e escutar, melhor dizendo, né? Porque assim, não adianta, fala, não, escuta. Eu sou um cara, às vezes, que daqui a pouco eu vou estar contigo discutindo um assunto, vou até o final, eu vou dar briga, daqui a pouco nós vamos se pegar no pau. Mas se no outro dia eu for dormir com a cabeça no travesseiro, quando eu for deitar, eu vou ficar pensando sobre ele. E se eu entender por algum motivo que aquilo que tu me argumentou é de fato real ou melhor do que aquilo que eu tinha, cara, no outro dia eu vou conversar contigo e dizer, cara, tu estava certo. Sim. É difícil às vezes de daqui a pouco um exemplo. Eu tento sempre embasar, enfim, tá muito bem embasado nas questões, mas cara, eu tô me permitindo já um pouco mais esse processo de tolerância, de mudar, de não julgar, né, e de ser um pouco mais flexível.
né? Lógico que É eu uma tenho... Eu, concordância, né? Tu não tem que concordar para te tolerar, tu não tem que concordar, né? Tu tem que apenas respeitar a opinião da outra pessoa, perfeito, né? Eu acho que esse que perfeito. é o ponto principal, né? É como que tu pode E o respeitar. contrário é verdadeiro, né? Exato, também, a mesma coisa, exatamente. Mas assim, até eu escrevi hoje, né? Sermos tolerantes para com todos é o melhor modo de assegurar a nossa paz interior, né? Em busca de novos planos evolutivos. Então, com certeza, assim, eu não vou concordar com a pessoa, mas ok, tu pensa dessa forma, eu respeito, compreendo, e é a melhor forma para que, né, as coisas possam fluir, né? É o respeito que tu É. pode ter. E talvez o outro não vai te respeitar, né? Porque tu não vai poder esperar do outro a mesma coisa, né? Mas, enfim, cada um faz a sua parte, né? E aí a gente Mas que segue, né? sejam... e é isso aí, cada um segue o seu caminho, ninguém está aí para Exatamente. concordar com ninguém, e agora a gente é livre para tomar as decisões, né? Olha, Mas eu acho que esse é o... como é difícil as pessoas serem tolerantes, né? E ouvir o outro, né? Não precisa concordar, mas escutar. Uma porque muitas vezes tu não quer doar, e aí vem também parte desse contexto, que é a gente servir, né? Então, assim, a gente não quer doar o nosso tempo, muitas vezes, e isso é difícil, né? E outra, enfim, porque às vezes a gente tem muito ego, né? Então, isso é uma das coisas que o Condor tenta trabalhar, né? E Tony Robbins e Napoleão Hill, enfim, todos, que é, cara, te liberta um pouco do teu ego, né? Entenda que tu não tá nesse mundo sozinho e que, de novo, como eu disse antes, né, de que adianta a nossa felicidade se a pessoa do teu lado tá passando fome? Não tem sentido, né? Então, acho que esse é um contexto importante que a gente precisa estar atento, né? E todo esse processo, enfim, da questão de Condor, dessa questão de mudanças, de olhar um pouquinho mais, apesar de ter alguns elementos mais deficientes, né, tem me feito muito mais tolerante, tem me feito muito mais forte, né, para trabalhar, para driblar todos os desafios que a gente tem no dia a dia, principalmente em épocas de pandemia, Uhum. e enfim, então são doidos, são loucos, né, Sim. mas eu acho que esse é um caminho bacana, quem quiser siga lá, entenda um pouquinho, que de fato isso ajuda. E aí, num ponto assim, a gente fala, tem muita gente que confunde a espiritualidade com religião, né? E não, né? A espiritualidade é conexão, né? É a gente se conectar com aquilo que de fato é muito importante para nós e com aquilo do local da onde a gente veio, né? Que é a nossa família, que são nossos amigos, que é a natureza, né? Eu hoje, às vezes, quando estou estressado, daqui a pouco dá um pedalado, eu comecei a pedalar mês passado de novo, estou numa pilha, assim, eu pedalo, parece que aquilo gera energia que nem corda, assim, gera energia para semana, isso tem me feito muito bem. É uma terapia ao mesmo tempo, porque naquele momento que eu estou pedalando, às vezes estou passando no meio de mato, ou de verde, cara, aquilo ali eu só penso naquilo, eu não penso nas contas para pagar, não penso em problema para resolver, nada, aquelas 2, 3 horas eu só penso naquilo. Cada um tem a sua forma de meditar. Eu brinco, né? Eu não consigo sentar ainda e dizer, vou meditar. Não, eu ainda não consigo, espero conseguir. Uhum. Mas esse processo, para mim, ele é meditativo. Uhum. Então, acho que esse contexto, assim, de a gente, de fato, estar bem estruturado, com certeza nos ajuda, vai ajudar as pessoas que estão ao nosso redor e aí vira aquela roda virtuosa, né? Onde o bem traz o bem, o incentivo só gera coisas boas e eu acho que esse é o propósito, né? Com E certeza. é isso aí. Então, que eu estava dizendo, e a espiritualidade é tudo isso, né? Não é religião, é o contexto como um todo, é tu estar bem contigo, te conectar com as coisas da natureza, com as coisas que são importantes lá para ti, né? E te Uhum. conectar com os outros, né? Que é um ponto importante. Pensar no outro também, né? Não acreditar que tu é o centro de tudo, né? Sim, Desafios, né? Nem sempre é tão fácil. Mas esses sim. são os caminhos e os desafios que a gente tem aí para superar. Mas a gente pensar num ser holístico, né? Que a gente realmente é um ser, né? E somos um todo, a gente não é algo só específico, não somos o trabalho específico, não somos, né, só nós, né? Nós somos um ser integrado, né? Com a família, com
né? A caridade, como um conjunto de coisas, né? E aí equilibrar tudo isso. Perfeito. Acho que esse é o grande desafio, né? Mas que bom, Felipe, te ouvir, né? Muito bacana aí escutar a tua experiência, né? Saber aí da tua busca, né? E do que te faz bem, o que te impulsiona, né? O que te motiva. Então, muita gratidão, né? Já que a gente vem falando aí de espiritualidade e trabalho, de que forma que a gente pode, né? Trazer mais essa questão da espiritualidade, não precisa ter religião, né? Então, o Felipe aí mesmo está falando, né? Então, é o respeito, né? Cada um dentro da sua crença, com as suas convicções, né? Seja com religião ou não. O que importa realmente, né? É essa conexão maior, né? É tu te enxergar como um todo, é te amar, né? Eu venho falando muito de auto-amor ultimamente, então venho fazendo um trabalho aí de amor próprio, porque as pessoas estão, né? Tá faltando tolerância e aceitação de si mesmo. Que a gente vê assim, né? Muito. Eu preciso ser perfeito, mas a gente não é perfeito. Então, nós somos um ser com Perfeito. falhas e tal. Então, assim, a gente precisa se amar antes de tudo, né? Antes de amar os É outros, isso aí. a gente precisa se amar e ter respeito e ter carinho conosco, né? Então, é muito bacana quando a gente começa a olhar isso, né, com outros olhos, quando a gente começa a se enxergar de outra forma e começa a se ver num todo em busca dessa evolução. Então, que bacana. Muito feliz de te Legal. conhecer, né, Felipe? E aí, né, aí a gente ainda tem aí, provavelmente vamos nos encontrar em algum momento, né? Vamos fazer aí alguma Arro- jornada aí juntos aí. E assim, fica o convite para todos, né, pessoal que estão aqui na live, de buscar, né, o seu autoconhecimento, de buscar a sua espiritualidade, seja o que for, né? Seja um pedal aí, tem mais gente que faz pedal aqui na live hoje, não é só tu, viu, Felipe? Daqui a pouco é paddle, é Sim, pedal, aí vão ser vários esportes, né? E encontrar, né, o seu caminho, né? Que cada caminho é diferente, cada pessoa é diferente, né? Então, eu acho que essa é a ideia, assim, de que cada um busque, né, o que realmente se faz feliz, o que te completa. E é uma busca incansável. Acho que a gente nunca vai estar 100%. Agora eu tô bem, né? Será que vai ter algum momento que tu vai dizer agora eu tô com a minha meta cumprida? Acho que não, né? Acho que vai ser tá, até o nosso. até pode acontecer, mas ele vai ser curto, né? É, Exatamente, exatamente. É uma busca constante, né? Até a gente, porque a gente está aqui para evoluir realmente, né? Então, isso aí. tem que buscar essa evolução e passinho de cada vez, né? Então, muita Isso gratidão aí. mesmo, né? Eu quero gravar aí essa live e, assim, muito bacana mesmo. A gente ainda se encontra aí no Chile ou aqui em Novo Valeu. Hamburgo, né? Em São Leopoldo, tomar um chopp. Obrigado. Obrigado o Obrigada. convite, obrigado aí pela oportunidade, a gente contar um pouquinho aí da minha história também de repente, enfim, levar alguma palavra, talvez que tenha servido um pouquinho, né, para alguém, ou que sirva aí, porque vai estar gravado, enfim. Então, bacana. E a gente está aí também à disposição, o que precisar, contem comigo e obrigado, valeu, gratidão por hoje. Obrigada a você, tá? Obrigada a você e obrigada a todos aí, tá? Natasha, Valeu. um beijo para todos. Falamos. Boa noite, boa Arro. semana para todos. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.